Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de março de 2024. Então, hoje é a nossa gravação do Revalida da nossa mesa psiônica, ou alquimista. Então, vamos lá para a nossa apresentação. A intenção é que vocês tenham uma visão desde o início da mesa até como é que ela trabalha hoje. Vamos revisar todos os pontos. Depois da apresentação, vamos fazer um passo a passo. E depois do passo a passo, então vamos fazer um trabalho coletivo para nós do grupo, tá bom? Então, esse é o nosso exercício de hoje. Então, revalida da mesa psiônica Régia Prado, o alquimista, conhecida também como a mesa azul, revalida de 2024. Então, essa mesa, vamos começar ali contando pela história. Ela tem 11 anos de história que nós vamos passar aqui em alguns minutos. Tá? Então, ela nasceu em 2013. Quando eu criei essa mesa, o objetivo era substituir a mesa rosa. Porque, como eu tinha feito a rede cristalina em 2012, em 2013 eu pensei assim, eu vou reformular a mesa rosa, vou redesenhá-la, vou fazer ela num outro projeto, onde não tenha mais aqueles conceitos que eu estava passando, mas que necessariamente não eram assim, não eram muito meus, né? Eram conceitos que já foram adquiridos pelo meu professor, como vocês sabem, ela era uma história de que ela foi desenhada para um curso. Então, quando foi em 2012 eu fiz a rede cristalina, em 2013 eu resolvi dar um upgrade na mesa rosa. Então, na verdade, a mesa azul, ela é como se fosse ali, a mesa rosa é como se fosse uma capa da mesa azul, tá? Então, a mesa rosa é apenas uma capa de todo esse potencial que tem aqui a mesa azul, como se nós tivéssemos tirado uma, como nós estivéssemos olhando a estrutura que está ali por trás da mesa rosa. Então, vocês vão ver que nessa mesa tem muitas ferramentas iguais, ou parecidas. É porque a conexão é exatamente igual. Nas ferramentas onde é diferente da mesa rosa, o que acontece? É porque elas, de alguma forma, uma vez tirada aquela capa, né, aquela função, ela se desdobra em outras funções. Então, hoje que nós vamos perceber é isso aqui durante essa apresentação. Então, eu fiz em 2013 e quando eu a construí, ela tinha esses símbolos aqui que vocês estão vendo. Ó. Esses símbolos, eles foram partilhados, né, com uma aluna minha na época, a Karine Zancanaro, onde eu trouxe a força das ferramentas que eu queria e pedi para que ela me passasse os símbolos, porque ela trabalhava com esses símbolos da geometria sagrada, ela canalizava esses símbolos. E assim foi. Então, a primeira versão da mesa, ela foi feita com esses símbolos. Quando foi, tipo assim, eu nem bem lancei, logo no primeiro curso, eu já substituí totalmente pelos símbolos arquetípicos. Então, eu troquei, né, essa barra de ferramentas com esses símbolos que eram da Karine e transferi e trouxe essa significação. Quer dizer, a minha intenção aqui é que os tornasse mais popular e mais acessível possível. Então, a função das ferramentas, elas foram determinadas por mim. Então, simplesmente eu fiz uma substituição de símbolos, ok? Quando foi em 2016, aconteceu a abertura do portal Cósmico, que é aquele portal de 6 bolinhas que nós temos lá na mesa, né? Quando aconteceu, porque eu estava numa época, eu já morava em Portugal, e eu pensei assim, como que nós conseguimos fazer o trabalho em redes, né, para que aumentasse o potencial da mesa azul? Eu já tinha essa conexão, já tinha essa intenção ali em 2016, que eu queria fazer o quê? Aumentar o potencial da própria ferramenta, porque eu achei que ela estava muito limitada, ainda muito associada com a mesa rosa. Bom, eis que eu comprei essa peça, uma peça de artesanato, e enquanto eu estava pintando, enquanto eu estava elaborando, né, eu recebi como se fosse assim, uma informação, uma dica, que dizia mais ou menos assim, que não adianta a gente querer olhar as coisas de baixo para cima, porque nós estamos envolvidos como se nós estivéssemos dentro de uma bolha. O ideal seria projetar a sua consciência para os astros e olhar como se você estivesse, por exemplo, da Lua
para a Terra. Então, era uma dica assim, sai do teu mundo e olha de fora para dentro. E fazendo isso, olhando a mesa, eu vi ali aquela ferramenta que até então para mim era uma incógnita. Ela servia como uma construção da mesa ali, como seletor, o portal cósmico. E eu vi ela se transformar em uma mesa, que é o que nós conhecemos hoje como uma mesa psiônica universal, né? Então, automaticamente, quando eu criei essas MPUs, que eu as identifiquei, que eu percebi a coisa delas, a ação delas, a ferramenta imediatamente oposta, perpendicularmente, é a barra de ferramentas. Como se quando recebeu uma força de um lado, o outro lado automaticamente responde. Então, a barra de ferramentas, como se tivesse ali explodido, e essas ferramentas ganharam liberdade. Então, elas viraram as cartas, né? Que vocês conhecem como tarô de ação pulsada. Bom, eu vou utilizar a imagem das cartas para fazer a apresentação da mesa, porque elas são exatamente a mesma ferramenta, tá bom, gente? Quando foi em 2017, apareceu a Ré maior, que é a programação de cristais como ferramentas. Até então, nós não usávamos cristais nas mesas. Eles eram somente decorativos. A partir de 2017, cai aquela lista que nós usávamos da geometria sagrada, que na verdade eram manuais, né, que as pessoas utilizam de outras fontes, compilados. Então, nós deixamos de usar esse tipo de material, permitindo ou orientando que apenas as pessoas que tenham a sintonização nas ferramentas que escolherem usassem, e transformamos isso numa geometria sagrada mais pura. Então, em 2017, nasce ali a Ré maior, que não é necessariamente uma mesa nova, mas sim um modo diferente de se usar, um modo mais puro de se utilizar a força da geometria sagrada. Então, eu introduzo aqui em 2017 os sólidos platônicos como elementos que já fazem parte da rede cristalina. Então, eles entram aqui como sendo uma Ré maior, indicando um upgrade nessas ferramentas, de modo que elas trabalhem em uma outra dimensão, com uma outra consciência. Então, esse portal, né, que ele virou uma MPU, ele começa a receber os sólidos platônicos e pequenos cristais, com a função de ou programar os cristais, então, assim como uma MPU, esse portal, ele programa os cristais, então aqui ele também tem essa função, programar cristais. Então, é uma ferramenta que nós podemos utilizar para criar as nossas próprias ferramentas. Então, os sólidos se acomodam à volta, né? Então, você escolhe ali qual sólido que vai ficar e aonde vai ficar, cria aquela mandala e você pulsa com o pêndulo em cima, com a intenção daquela geometria funcionar como uma família, ou de forma individual, ou de forma combinada com outras geometrias. E a ferramenta no meio, caso seja esse o objetivo, recebe a programação que foi intencionada. Essa foto aqui é muito linda, ela mostra bem os cristais aí atuando em cima da mesa. Gosto muito dessa foto. Então, o que eu trago aqui para vocês são, assim, na primeira apresentação, o... Não, esse slide está no lugar errado, desculpa. De 2017 a 2020, durante 3 anos ali, trabalhando com as MPUs, trabalhando com todas as outras ferramentas, o que vai acontecendo ali com a mesa Zoom? Ela vai automaticamente abrindo esses portais, se mostrando a força que tem esses portais. Como se antes eles fossem apenas uma estrutura básica de trabalho. Daqui a pouco ele começa a ganhar vida e abrir todos esses portais. Então, de 2017 a 2020, nós temos todos os portais da mesa aberta, exceto esse do octaedro, que é onde tem o golfinho e o beija-flor, que ele vai se manifestar mais ali para frente. Mas nessa época ela já tinha esses pontinhos. Começou ali só com um pontinho para poder escolher o portal, depois elas foram se apresentando, se mostrando, tá bom?
2020, houve a integração com o Portal dos Cílios. Então, vocês sabem, o Portal dos Cílios nasceu em 2018. A mesa ganha essa energia, ganha essa força com o Portal de Cílios, e a partir daí começa a gerar os códigos alquímicos. Vocês podem ver que é toda uma construção das coisas que foram acontecendo durante esse período. Então, 11 anos aí foram essas alterações que ela teve. Então, 2021, nascem os códigos alquímicos, que é a intersecção da mesa azul no portal de Sírios, conectadas ali por onde? Pelo navegador do portal de Sírios, que é essa parte aqui. É como se o relógio se acopla ao navegador, como se fosse ali uma peça de encaixe, e começa a receber os códigos alquímicos. Então, essa força dos códigos alquímicos, na verdade, eles vêm ali do portal de Sírios. Como é que eu identifico quando eu vejo um código alquímico de qual mesa é? Por exemplo, essa é da mesa azul. Nós vamos falar sobre código, mas para identificar essa cor lateral, aqui, aqui, aqui e aqui. Ele tem a mesa azul indicando que é essa mesa que gerou esse código alquímico, que essas outras cores são as ferramentas que ali apareceram, como nós vamos ver. Em 2022, né, então, ainda funcionando como mesa, em 2022 surgem os portais psions. Então, a mesa azul se levanta, né, e se demonstra como um portal, exatamente representando essa união mesmo com os portais. Então, toda a família se levanta, né, se mostrando como portal. Então, nasce aqui o portal Psion, RP, o alquimista. Você pode ver que aqui ele deixou de ter aquela conotação mesa psiônica azul. Ele começa a ganhar o nome de... Ele é um portal Psion, o alquimista, que vem ali do que a gente conhece como a mesa azul. Mas não é a mesa azul. Ela é uma outra estrutura, já numa outra frequência, totalmente diferente, tá? Mas também ela é o portal que sustenta também a mesa azul. Então, as pessoas que trabalham ali com a mesa azul sentem que elas estão cada vez mais fortes, cada vez mais direcionadas, mas é por quê? Porque a própria egrégora que apoia, a própria egrégora que está acima daquela, ela sustenta, né? Ela gera energia para os operadores da própria mesa azul. Então, aqui em 2024, atualmente, né, hoje nós estamos fazendo, nós temos todos os portais da mesa aberta, inclusive aqui o colibri representando o portal Aurora e aqui o golfinho representando o portal de Sirius. Então, já foi acoplado ao portal de Sirius e essa mesa também já está numa energia muito mais sutil, porque ela também incorporou o portal Aurora, que é essas criações dessas chaves que nós vamos ver ali no próximo curso. Ali na mesa azul não vai fazer muita diferença para quem utiliza, não. Porém, para quem já utiliza os portais, já começou a construir as suas próprias chaves, essa construção dessa chave, ela é exatamente a associação ao portal Aurora, que é a nova ferramenta que nasceu há pouco tempo, como vocês sabem. Vamos voltar um pouquinho ali para o curso, né? Como nós estivéssemos ali lá no comecinho do curso. Primeira coisa que a gente fala, o que move a mesa? Que energia é essa, né? O que faz essa mesa funcionar? Então, na verdade, a gente chama isso de tríade da criação, que é a vontade, a iniciativa, o movimento, o fato de você ir lá, pegar a mesa e abrir, se conectar e fazer, quer dizer, a intenção com o movimento, o fazer, o coração, que é a inteligência emocional, quer dizer, nós vamos precisar aí de bons sentimentos para apoiar a nossa, para fazer a nossa conexão, para que nós possamos enviar frequências altas, muito bem moduladas. E a nossa inteligente, que é o discernimento, né? A inteligência pelas escolhas, pela identidade. Então, vamos juntar aqui a minha vontade, a minha emoção, a minha inteligência e a minha vontade. Nós temos aí a tríade da criação. E é assim que a gente cria tudo que a gente faz nessa vida. Então, a princípio, ela já tem essa base ali para funcionamento. Aprendemos também que a mesa nada mais é do que uma construção, um mapa mental, uma organização de formas e funções e de conexões, como se fosse ali
uma placa mãe, né? Onde você organiza e arruma todas as informações que vão se transformar depois nos símbolos, nos portais, enfim, mas isso é uma organização, funciona como se fosse ali um mapa mental mesmo, tá? Um circuito, eu diria que a palavra certa é essa, é um circuito, mas é uma organização de informações, modo que elas consigam acessar, modular, ter um passo a passo de funcionamento. Eu trago aqui para vocês a energia dos golfinhos e a MPU que surgiu ali do portal da Mesa Azul. Por quê? Porque essa MPU, ela vem muito dessa energia dos golfinhos. Então, essa mesa, ela é uma mesa elemento água. A MPU dos golfinhos é a mesa que suporta os próprios portais e as próprias mesas que nós utilizamos. Então, a MPU, ela suporta os portais Psions e suporta também a mesa verde, então, a mesa azul. Então, ela vem ali com essa energia do golfinho, dando suporte para todas as ferramentas que foram ali derivadas, assim como o tarô também. Vamos começar pouquinho a falar sobre as ferramentas, né? Não, eu vou voltar aqui, peraí. Falar um pouquinho sobre cada um desses portais, que nós vamos falar dele durante a apresentação. Então, aqui nós temos o portal central. Esse portal é onde nós podemos enviar todas as energias, todas as ferramentas, porque ele envolve, se vocês podem ver aqui, ele tem uma geometria que envolve todos os outros portais, como se todos os outros fossem passar por ele, e ele atinge todos os outros. Então, ali tem muita gente que faz confusão na hora de enviar, né? Ah, mando naquele portal, manda energia nesse portal. Se você enviar no centro, você sempre vai estar fazendo, não importa de onde veio, mas sempre irá para o local certo. Então, como ele está conectando todos os outros portais, é como se fosse ali aqui um campo de informações e aqui o portal central que está conectado a todos os outros. Vamos falar um pouquinho sobre esses portais da mesa. Esse aqui, como vocês conhecem, representa a flor da vida, desculpa, representa a flor de lótus, representa a espiritualidade. Então, todas as ferramentas que de alguma maneira queiram entrar por aí, que você tenha um impulso de enviar por aí, esse enviar por um portal ou pelo outro, ele tem muito a ver mais com a leitura do operador para entender o mecanismo, do que, na verdade, uma regra fixada dentro da operação da mesa, como eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, se quando você está trabalhando aqui, você é indicado a mandar a ferramenta por aqui, quer dizer que essa frequência está sendo modulada com uma energia espiritual. A mesma fé, cada uma dessas ferramentas, em cada um desses portais, ele vai fazendo o mesmo nível de informação, só que em dimensões diferentes, carregando, como se ela carregasse em cada portal uma força e um direcionamento diferente. Então, nós temos aqui o portal espiritual, ligado sempre quando for enviado por aqui, é uma energia mais espiritualizada, tem mais a ver com a espiritualidade mesmo. Quando nós enviamos aqui pelo portal cósmico, ele sobressai a espiritualidade, quer dizer, a tudo que o homem conhece como espiritualidade e nos conecta a um universo maior, né? Então, não deixa, é mais ou menos assim, deixam de ser santos, anjos e começam a abrir para outras oportunidades, para conexões cósmicas, com outras conexões, com outras galáxias. Então, esse aqui ele vai falar mais de conexões cósmicas. Esse aqui onde tem a estrelinha de 5 pontas, é o portal individual, quer dizer, esse sou eu, né? Esse é o meu portal, é onde eu estou, é como se tudo ali se refere a mim ou a única gente, é quem está lá, né? Ele é o centro ali. Então, às vezes, quando pega uma ferramenta e está enviando bem ali em cima desse portal, é porque aquilo é direcionado exatamente para a pessoa naquele momento, sabe assim? Vai mais perto. Eu acho que aqui é o portal mais próximo da gente. O portal central, como eu já expliquei, ele envolve todos os outros, ele é o centro, ele é a própria estrutura da mesa, tá? Então, ele equivale para todos. Esse portal aqui embaixo, ele está associado com o portal de limpeza. Então, ele tem a ver
com o que nós conhecemos como Arcanjo Miguel, dentro da egrégora da espiritualidade. E se você olhar ali com o olhar do Portal de Sirius, ele é um campo onde vai promover limpeza e proteção. Então, é como se fosse ali deixa eu pegar uma palavra bem interessante. É por ali para onde tudo começa. É onde cria a limpeza, a conexão, a permissão e o fortalecimento da pessoa. Um portal onde faz todo tipo de limpeza, tá? Ou reorganização, ressignificação também, ele pode trabalhar isso. Fala de transmutação também. Esse aqui é o portal do tempo, né? Ele é o nosso navegador, mas como portal, ele se apresenta como um portal do tempo. Que é essa dimensão que, quando nós entramos nela, nós estamos nós estamos olhando para a linha do tempo, sem passado, sem futuro, tá? Mas aquela coisa, aquela frequência do tempo que permeia, né, a nossa quarta dimensão. Como se ele fosse ali, pode andar para o passado, pode andar para o futuro, é como se andasse dentro daquele portal do tempo. E aqui é o portal da humanidade. Então, esse sou eu com todas as minhas ferramentas. Ou esse é o interagente e esse sou eu com todas as minhas ferramentas. Então, esse é o portal que a gente chama de portal da humanidade, mas ele vai falar, assim, do homem, de nós, como terapeutas, como tratadores, porque você pode ver que ele está com as mãozinhas aqui, ele é uma pessoa, né? Ele representa você, mas ele tem à volta dele todas as ferramentas. Então, ele é aqui o mago, né? Aquele que vai escolher as ferramentas para poder fazer as panaceias. Deixa eu ver de qual não falei. Esse golfinho está conectado diretamente com o portal de Sirius, que é esse portal, e quando você faz a emissão nele, ou busca a emissão dele, quando o pêndulo fica trabalhando aqui em cima, é como se ele estivesse ali pedindo ou fazendo uma conexão com o próprio portal de Sirius. Lembra que ele foi acoplado aqui, criou um mecanismo de união, mas ele traz, então, aqui a energia do portal de Sirius. Então, dependendo do operador, como trabalha, quais as conexões dele, quais as sintonias que o operador tem, essa mesa ela pode se comportar como sendo um portal, como o portal de Sirius. Então, ela pode atingir, quer dizer, a energia, essa sintonia não está na mesa. A mesa é apenas um equipamento. A inteligência, a sintonia, a frequência é do operador. Então, se ele tiver já com essa sintonia, com essa percepção, com essas novas ferramentas que são as NPUs, e que o portal de Sirius e o portal Aurora, ele vai provavelmente conectar aqui com o portal de Sirius. E se for no portal Aurora, vai provavelmente se conectar aqui. Quando eu falo de nos conectar, é como se ele estivesse buscando um link, um acesso para aquele tipo de conhecimento. Então, mesmo que você não o tenha, caso você entre em ressonância com esse portal, é porque ele é como se estivesse criando um vínculo, até te dizendo, olha, você já tem sintonia para trabalhar com tal ferramenta. Tá? E a mesa em si é como se ela puxasse já, te mostrando que tem essa atualização e você tem que fazer isso só na sua cabeça, tá bem? Porque já existe, é só tomar consciência dela. Daqueles portais, eu quero abrir o portal da humanidade, né? Que é esse portal onde nós temos aqui as nossas ferramentas. E vou falar de uma forma assim rápida de cada uma das ferramentas, que frequência que ela modula, qual a energia que nós estamos ativando, né? Caso elas sejam escolhidas. Então, como eu disse, coloquei aqui para vocês, né, a imagem das ferramentas. Agora vocês estão vendo a imagem do tarô de ação pulsada, que são as mesmas ferramentas. Eu escolhi usá-las porque a apresentação fica mais bonita no dourado, bem? Então, eu vou falar um pouco de cada uma das ferramentas.
Não, você pode ver que não tem todas aqui, por causa do recorte do desenho, mas vou falar sobre cada uma das ferramentas. Como eu já falei, né, o pentagrama, ele é aquela estrela central, ele é representado o quê? O homem, as ferramentas do homem, ele é você, como eu falei. Ativação, frequência modulada para atuação no ser humano, com você e todo o seu universo. Então, é aquela pequenininha, aquele portal pequenininho que eu falei, aonde é você e, ao mesmo tempo, o portal ali da humanidade. Vocês vão ver aqui nessa apresentação, eu trouxe ali dos cards, né? A explicação, um pouco de explicação sobre cada uma dessas ferramentas, uma visão geral delas. Como eu não vou ficar lendo tudo isso para vocês, que essa não é a intenção, depois eu vou deixar, então eu vou deixar esse material disponível para depois vocês baixarem, caso queiram ter o conteúdo. Embora esse conteúdo ali por escrito também está no manual das cartas, que vocês podem fazer o download pela internet também, lá no meu site, tá? Então eu vou pular a parte escrita e vamos falar apenas das ferramentas. Relações e recursos internos. Todas as relações que devemos levar em conta. O nosso relacionamento com o nosso corpo, né? Então, nós somos operadores de mesa e nós temos também que estar muito sempre cuidando, né, da nossa energia, para que nós consigamos nos manter numa frequência elevada. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa alma, com o divino, com o eu sou, com os nossos ancestrais e com outras dimensões e com o nosso passado ou futuro. O que quer dizer isso, gente? Você tem harmonia, né? Com todas as suas partes do seu ser. Está em harmonia, está em equilíbrio. A nossa responsabilidade como seres humanos para com os outros, com a natureza e com os animais. E também ter, né, esse lance da consciência, né? Qual que é a minha responsabilidade para o meio onde eu habito, com as pessoas com quem eu convivo, com quem eu vou trabalhar. Então, sempre puxa ali para essa responsabilidade, inclusive quando nós temos que saber também, quando nós trabalhamos com as mesas, que nós temos que respeitar ali, que nós temos que conhecer as leis universais. Elas são muito importantes para a gente quando vamos fazer a nossa conexão, quando nós vamos nos começar a conectar com a mesa, é aquela coisa de ter consciência de que existem regras, né, de que existem leis que nos permeiam e nós estamos submetidas a elas. Então, conhecer essas leis, tá? Alinhamento das consciências divinas. Eu sempre vou colocar a frase aqui, qual recurso interno está associado a essa ferramenta? Isso é uma chamada de vocês, para quem assiste, para quem opera as mesas, para não querer necessariamente se encaixar no que eu estou falando, e sim ver o que é aquele símbolo, o que é aquela ferramenta, qual recurso interno seu, qual informação que existe na sua biblioteca viva, que você possa se conectar para entender, para assimilar, para pegar a sintonia dessa ferramenta, tá? Então, a palavra-chave é alinhamento, refinamento, conexão sem interferência. Ela ativa a frequência modulada para dissipar as informações necessárias. Quer dizer, toda vez que nós formos utilizar mesa, e virou um procedimento agora, né, acho que desde 2022, sempre antes de começar, como se fosse ali preparatório. Eu sou ativar o alinhamento das consciências divinas. E se foca, centra, respira, se organiza, né? Enquanto você faz esse alinhamento. O foco é dissipar informações necessárias para que o trabalho seja limpo, dirigido, organizado, rápido, eficaz. Isso a gente faz antes, mas também é uma ferramenta. Então, quando pedir essa ferramenta, eu sou ativar o alinhamento das consciências divinas, com essa intenção. A chamatrina. Vamos lá, de novo, hein? Qual recurso interno está associado a essa ferramenta? A palavra-chave é de coração, o amor da coragem. Então, esse amor que nós trazemos aí na chamatrina da mesa azul, ele não é a mesma sintonia do amor que a gente trabalha na rosa, né? Porque a mesa rosa, ela traz aquela coisa do amor incondicional. Essa chamatrina, ela nos traz uma outra força, que seria assim,
a coragem do amor. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é, acho que desde quando eu comecei a dar o curso, eu uso esse exemplo que faz muito sentido para mim. Sabe quando você tem muito medo de uma coisa que você não faria aquilo de jeito nenhum? Mas se estiver alguém em perigo, alguém que você ame, é como se fosse ali atravessar uma ponte, você nunca atravessaria aquela ponte por medo, sei lá, por qualquer coisa, mas se tivesse uma criança, se tivesse alguém que você ama, ou seu bichinho, quer dizer, quantas vezes nós não enfrentamos os nossos medos mais profundos por amor, pelo nosso amor ser maior naquele momento. Então, é a força do amor, a força que motiva, a força que te dá coragem, tá? Então, ela traz essa sintonia aqui pra gente. O simbolismo tem aí como chama trina, e a ativação é a frequência modulada para o fortalecimento do chakra cardíaco, despertando acolhimento, coragem e sabedoria. São palavras que vocês também podem utilizar durante a apresentação. Os florais. Qual recurso interno está associado a essa ferramenta? As palavras-chave. As flores falam, sentem e atuam. Então, olhando aí a energia, a sabedoria do reino vegetal, das flores, né? Porque nós estamos falando aqui não só das flores, porque ele também pega também, de repente, fitoterápicos, mas aqui fala de uma energia exatamente da natureza, né? Usar a inteligência das flores, consultar, não digo usar, que dá a impressão que você está ali, é uma coisa assim, dá a impressão que você está usando, mas consultar a biblioteca das flores para dizer em que nível que elas nos direcionam. Então, tem muito a ver com o campo emocional. Essas ferramentas, elas têm tudo a ver com o campo emocional. Então, cada flor que você escolhe dentro ali de uma tabela ou dentro ali de uma escolha, ela pode dizer muito sobre o seu trabalho, porque ela está te dizendo exatamente aonde está o problema e qual é. Esteja ele claro, consciente ou não, tá? Então, as flores são umas ferramentas bem bacanas para utilizar. Sabedoria espiritual. Então, palavra-chave: fé, espiritualidade, trindade em harmonia. Ativação: frequência modulada para atuar com a conexão espiritual associada à fé, confiança e equilíbrio. Então, essa ferramenta, quando nos pede dentro da mesa, é aquela ferramenta onde nós vamos perguntar para o nosso interagente no que ele acredita. E pedir e orientá-lo para que ele possa fazer conexão com as coisas que ele acredita. Tem muita gente que está desconectada da sua fé, muita gente que perdeu a fé, muita gente que já não acredita mais nas coisas. Então, num momento desse, você perguntar ali para o seu interagente, assim, cara, no que você acredita? No que você tem fé? Ah, eu tenho fé em anjo, anjo da guarda, Nossa Senhora Aparecida. A gente vai ter fé, vocês sabem que tem muitas, né? É como se fosse ali um índice, um indicativo que o que falta na pessoa, que o canal que está fragilizado é a fé. Então, nós temos que fortalecer a fé. Então, nesse momento, de repente, que a gente pede para a pessoa fazer uma oração, ou trazer uma oração da fé dela, ou se conectar novamente com essa fé. Então, nós estimulamos o quê? A fé, a conexão com algo que realmente ela acredite, para que ela se apoie. O salto quântico. A palavra-chave é buscando na linha do tempo, já falamos lá no começo, né? Sei mais agora. A frequência, a modulada para atuar e chamar para ganho de consciência e autossuperação. Então, é aquele portal, é aquela ferramenta que nós perguntamos ali no relógio, quanto tempo? No passado ou no futuro? Muitas vezes essas ferramentas, a maioria das vezes não, viu, gente? A maioria das vezes eles nos levam para 200 anos, 100 anos no futuro. Aí você não fica muito bem sem entender isso, são conceitos muito vagos. Mas muitas vezes, dependendo dos casos, eles nos levam para lugares e condições muito próximas do que nós conhecemos dentro da nossa vida terrena, né? Então, por exemplo, você está fazendo ali um salto quântico, dá 3 anos no passado. Você pode perguntar para a pessoa,
O que de importante aconteceu há 3 anos atrás? De acordo com o que saiu na pendulação, tá? Foi uma época de tal coisa, foi uma época que eu fiz uma cirurgia, foi na época que eu me separei, ou foi na época que eu casei, ou foi na época que nasceu um filho. Então a gente rastreia ali pela vida da pessoa, essa vida que ela ainda tem consciência, que ela tem lembrança, em que ponto que aquele problema pode ser gerado, aquele problema foi gerado, ou em que ponto que nós temos que atuar. Se eu fosse assim, várias camadas, se eu tivesse que passar pela linha do tempo, qual o caminho que eu ia passar para fazer aquilo, tá? Então, a frequência modulada para atuar e chamar o ganho de consciência e a autossuperação. Quando a pessoa traz a mente, traz ali a consciência dela, nossa, é verdade, nessa época eu estava assim, assado, aconteceu isso, aquilo. Não precisa ser ruim, tá bom, gente? Às vezes é uma coisa muito boa. O salto quântico não tem associação de ruim ou mal, o trauma tá ali. Não, às vezes a solução tá lá. É para levar a lembrança da pessoa para aquela época, para ela rever aquilo, para que ela observar aquela informação. E quando dá no futuro? Eu digo que no futuro seria como se fosse algo que nós ainda vamos alcançar, algo que nós ainda vamos fazer, não como um destino ou como um pré-destino. Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer um concurso público ou fazer alguma coisa, só que te falta o conhecimento necessário. E que você está fazendo esse curso, mas ele só será terminado, você só vai ter conhecimento suficiente, por exemplo, daqui a um ano. Esse é um exemplo bem bobo, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Quando um salto quântico dá no futuro, quer dizer que está buscando no futuro, de repente, as competências, as situações, as circunstâncias que nós precisamos para organizar isso agora. Então, tanto quanto no passado quanto no futuro, isso não tem muita diferença, porque, na verdade, o tempo, ele é uma circular, ele não é essa linha que nós estamos conhecendo. Então, é só buscando em algum ponto daquele círculo aquela informação ou aquele caminho, aquele encontro, aquele ponto de conexão. Mérkaba. Essa Mérkaba é uma beleza, né? Ela vem na mesa azul aí e faz uma confusão danada, porque é a primeira vez aí que a mesa começa a ter esse deslocamento de se tratar em outras dimensões, isso não somente nessa terceira ou quarta onde nós estamos acostumados. Então, essa ferramenta, a Mérkaba, que na verdade é ali a chave da mesa rosa, ela é uma chave também, ela vem me dar a orientação do que se eu preciso tratar aqui ou em outra dimensão, o que enviar em outra dimensão, ou, se for o caso, até deixar os trabalhos abertos para ficar recebendo o pulsar da ferramenta, como se eu monto um trabalho a partir daí e deixo aquilo ficar pulsando. Mas isso a gente vai ver mais ali na frente, o passo a passo da Mérkaba, tá? O disco solar, os raios, né? A palavra-chave é Deus em ação. Ativação modulada, frequência modulada para buscar e revelar os dons adormecidos como a fonte de inspiração e conexão com o seu Deus interior. Carrega em si todo o campo virtuoso expressado pelas nuances do amor. Então, o disco solar, como vocês sabem, para nós sempre, dentro de todas as mesas, ele tem essa conexão, é Deus. O que é Deus? É uma inteligência que está acima da humanidade. É algo que organiza, que controla e é pura energia de amor. Porque cada uma dessas pétalas, ela traz uma virtude do que nós reconhecemos como sendo as virtudes do próprio Criador, de Deus. Então, ele é como se fosse ali dentro da mesa um pacote de vitaminas de A a Z. Sabe, tem de tudo lá dentro? Todas são vitaminas, todas são frequências de iluminação, frequências de crescimento, é um pacotinho ali. Tanto que nós podemos escolher qual delas ou todas elas. Então, tá tudo dentro desse conceito. Arcanjo Miguel.
Palavra-chave: limpeza e proteção, presença e atuação dos anjos. Ativação da frequência modulada para limpar, cortar e selar. Então, essa ferramenta sempre foi associada a uma egrégora espiritual, a uma ajuda que nós pedimos sempre, para socorremos, pedimos sempre em nível de proteção para o Arcanjo Miguel, que mundialmente é reconhecido ali por vários nomes, assim como vários mestres. Ele traz ele tem essa função, essa egrégora de limpar o que não tenha nada a ver com a vida da pessoa. Na mesa ela aparece tanto na posição para cima quanto para baixo, representando ali a atuação em todas as dimensões. É tipo assim, Arcanjo Miguel é o que manda em tudo, trabalha tanto nos níveis mais profundos, nas dimensões mais densas, quanto nas dimensões mais altas. Ele é o que conecta ao divino, o que consegue passar por todos os portais. Então, é invocação realmente de uma energia espiritual, de uma frequência, de uma egrégora espiritual muito forte, sedimentada, que trabalha para limpeza, tá? O que exatamente tem essa limpeza? Isso aí, gente, é tudo que vocês vêem naqueles pacotes. É chip, é implante, é obsessor, é magia feita, é formas de pensamento, tudo que tiver que cortar, por algum motivo que não faz parte do emaranhamento, dissipa a frequência do Arcanjo Miguel. Código 21. Então, a palavra-chave é procurar, localizar, otimizar. Ativação da frequência modulada para localizar, atuar e fluir. Sabe quando tem alguma coisa no caminho atrapalhando, ou escondido, ou ali guardado em alguma dimensão que a pessoa que não está identificando? Geralmente pede para ativar o código 21. A função dele é exatamente localizar o que tem que ser feito, o que tem que trabalhar. Durante o trabalho da mesa, normalmente ele vem para dissipar coisas que estão atrapalhando, sabe, coisinhas. Não é uma limpeza igual o Arcanjo Miguel, que vem para fazer algum corte espiritual, alguma forma pensamento, alguma coisa. Não. Ele é mais assim, um limpador do trabalho para poder fazer com que aquele trabalho seja mais limpo. E procure, limpa, mantém aquele trabalho ali durante o trabalho. Se durante um trabalho você estiver fazendo, estiver ficando muito pesado, como se estivesse gerando muita energia, o código 21 ele é acionado aí para poder rastrear, limpar e tirar essas energias, para que aquilo fique mais claro para você para a próxima ferramenta. Dodecaedro. Ele chama-se preparar para evoluir. Ativação da frequência modulada, fortalecimento de todos os corpos sutis. É um SOS para a evolução da consciência. Essa ferramenta surgiu, ela está na mesa rosa como sendo a chave, né? Então, na mesa rosa vocês conhecem ela como aquela chavinha dourada, que também tem a história dela, que é um código que passou pelo meu professor de física quântica, mas não vou entrar aqui, já vamos trazer para os conceitos aqui da mesa azul. Essa ferramenta surgiu quando eu lembro que eu estava no Brasil e eu peguei, estava comentando com uma pessoa, não me lembro com quem, eu peguei e falei assim: às vezes a gente trabalha tanto com a mesa radiônica e parece que a pessoa não tem jeito. A gente faz um monte de coisa, parece que a pessoa não vai. Às vezes precisava de alguma coisa que empurrasse ela. Sabe aquela história de que você tem que chegar e empurrar a vaquinha pro brejo para a pessoa evoluir? Né? Aquele processo que às vezes precisa realmente de um grande empurrão do universo. Não no quesito tirar, tá, gente? No quesito de transformar. Foi apenas um exemplo que eu quis trazer aqui. Então, eu pensei assim, eu preciso criar, canalizar, fortalecer, direcionar, programar uma ferramenta para que faça isso. Que como se realmente tira a pessoa, assim, dá um SOS, né? É uma descarga de energia bem forte, para que como se fosse ali um choque, para ela poder acordar. Mas é um choque energético, não é um choque ruim, que não é para destruir a pessoa, é para implementar. E ela contém em si o dodecaedro como se fosse todas as outras ferramentas juntas, sabe? Todos os raios juntos. Ele é uma frequência, uma forma geométrica que nós imaginamos aí, que vai o quê? Quebrar aquela estrutura para evoluir, como se fosse um ovo duro ali de quebrar, que não consegue, então ela vem para evoluir para o crescimento. E o infinito está associado, né, à nossa entrega, confiar, liberar.
Muito, muito, muito importante quando nós utilizamos as mesas psiônicas é você saber fazer a entrega, né? Quando você faz a entrega do trabalho, você pode esquecer o que você fez, porque aquilo não te pertence mais. Não é algo que você precise lembrar ou depois para cobrar da pessoa falar. O melhor que você faz é simplesmente esquecer. Entrega e entrega, literalmente, não faz mais parte do teu conteúdo. Sabe quando você manda uma carta para alguém, alguma correspondência, e você coloca no correio e a pessoa sela e joga ali na caixinha, depois que o carteiro chega, pegou, filha, não tem mais o que você possa fazer, só vai poder interromper lá na chegada. Então, isso é entrega, é entregar para que seja feito o melhor para todos os envolvidos, direto ou indiretamente. Então, a entrega tem esse filtro de você acreditar por fé e despacha aquilo, manda aquilo embora. Não precisa ficar ali consumindo, perguntando, confirmando, conferindo. Não tem necessidade disso. Quanto mais rápido você entrega, quanto mais você entrega, mais rápido são os resultados. Porque aí você deslimita de você, desassocia de você e realmente faz a dissociação de todo o trabalho. E a geometria sagrada, né? Também é uma ferramenta que nós utilizamos bastante. Ela traz a palavra conhecimento em si, de uma maneira geral. É uma frequência modulada para conexão com a harmonia com a natureza e com o cosmos. Essa ferramenta é aquela que vai nos remeter ao uso da geometria, dos sólidos platônicos ou daquele manual que tem a forma e a função de cada uma das geometrias. Manual disponibilizado com essa mesa mesmo. Quando cai essa ferramenta, você pode agir de duas maneiras. Ou você vai lá consultar o manual, qual é o número e qual é a forma, e vai lá, eu sou ativar a ferramenta, a forma tal para tal situação, ou você pode, nesse momento, usar os sólidos platônicos, compor, né, aquela simetria com os sólidos, conforme nós aprendemos no curso. Vamos ver o passo a passo agora. Eu vou abrir a mesa para vocês e eu vou mostrar o passo a passo em cada uma das ferramentas, tá? Depois nós vamos falar aí dos códigos alquímicos, que eu já vou fazer o passo a passo, vou simular um código alquímico para você